Como eu disse, semana passada, então, nós estudamos sobre a missão da igreja, e aí nós relembramos alguns termos que referem àquilo que você tem que, como parte da igreja, estar envolvido. O primeiro termo que aparece lá em Atos capítulo 2 e depois no capítulo 4, que aponta, é a questão do querigma, ou seja, da pregação, né? Da proclamação, do anúncio do evangelho. Então é a missão da igreja pregar o evangelho. Tudo bem? A segunda palavra que nós trabalhamos lá foi, qual foi mesmo? Vamos lá, pessoal, sei que é difícil aí, você te levou um susto, mas faz um esforço. Tá? Qual que é? Diaconia, ok? Que trata do serviço, e que essa não é uma responsabilidade só dos diáconos da igreja, mas é uma responsabilidade nossa, de todo mundo, tá? E a terceira palavra que nós tratamos lá foi koinonia, que trata comunhão, né? O fato de estarmos aí todos juntos, trabalhando em prol da unidade e, inclusive, a sua presença, né? Como instrumento aí para fortalecer a igreja no cumprimento dessa missão. Vou colocar no slide específico aqui, nós já tratamos muita coisa sobre igreja, e a semana passada, então, nós tratamos aí, como eu já mencionei, sobre a missão da igreja. Deixa eu chegar aqui no slide próprio, isso, aqui, tratamos sobre a missão da igreja. Aí trabalhando as três palavras, querigma, diaconia e koinonia. Aí hoje, caminhando aí um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre, se a igreja tem essa missão, quais são os meus deveres para com a igreja de Cristo. É lógico que nós estamos aqui usando o padrão específico, irmãos, da visão bíblica, né? Então, independente aí da denominação, uma verdadeira igreja de Cristo, que possui lá as marcas da verdadeira igreja de Cristo, que nós já estudamos, e que cumpre com a missão da verdadeira igreja de Cristo, como nós mencionamos, então, alguns deveres, que inclusive são os deveres que estão na nossa Constituição da igreja, que é uma responsabilidade, portanto, de todos aqueles que se tornam membros dela. Então, o primeiro dever, seu dever como membro da igreja, ou para com a igreja, é viver de acordo com a doutrina da Escritura Sagrada. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, onde nós vemos Paulo aqui já na parte prática da carta, né, aos Efésios. Ele trata das questões, geralmente é o padrão de Paulo, né? Ele começa tratando das questões teológicas, depois ele faz a aplicação disso. Aqui do capítulo 4 para frente na carta de Efésios, ele tem essa aplicação prática dos ensinos que ele trouxe até então. Então, o fato de eu ter sido alcançado por Deus, eleito antes da fundação do mundo, ter recebido o Espírito Santo, ele ter me dado vida na minha conversão, eu ter ressuscitado com Cristo, pela sua graça, não pelas minhas obras, né? Uma vez ter sido chamado para viver as boas obras como resultado da nossa conversão e não para a salvação. Então, tudo isso ele usa como fundamento para dizer, então, diante disso, rogo-vos, pois. Então, Efésios 4, primeiro. Vou pedir para o Juninho fazer essa leitura para nós. Está aberto aí, Juninho? Tá, então, Efésios 4, verso 1. Leia bem alto para nós, Juninho, por favor. Ótimo. Paulo vai usar aqui a expressão prisioneiro, né? Mas aponta aí para o fato de que ele está no Senhor, não importa qual que é a circunstância que ele está vivendo. E ele diz, eu rogo, então, que andeis. De que modo? De qualquer jeito. De modo digno da vocação, do chamado a que fosses, né, chamado. Então, a vocação, aquilo que Deus fez na sua vida. Então, a primeira responsabilidade que eu tenho para com a igreja, o primeiro dever, é que isso em qualquer coisa, né, irmãos? Isso em qualquer situação. Qualquer instituição,
precisa ser religiosa, né? Se você se afiliou a qualquer instituição, você vai ter que andar de acordo com o padrão daquela instituição. A gente brinca aqui, né, em relação às vezes ao futebol. Se você é corintiano, né, você não vai se afiliar à Sociedade Palmeiras. Não bate, tudo bem? Mas se porventura isso fosse possível, você vai chegar lá no Palmeiras e vai querer mudar a cor do Palmeiras? Fala, não, eu gostaria que agora o Palmeiras deixe de ser alviverde e passa a ser... como que é? Alvo negro. Vai dar certo esse negócio? Não, os caras vão te colocar no espeto, meu amigo. E vão colocar você na frente lá do estádio, lá, sua cabeça lá, a prêmio. Não existe isso. Qualquer instituição que você for, ela tem uma base, ela tem um fundamento onde ela está sustentada. Então, se você vai fazer parte de qualquer instituição já estabelecida, você tem que estar de acordo com aquilo. Você vai andar de acordo com aquilo. Né? Se você se afiliar, sei lá, a um partido político da linha B, A ou B, de direita ou de esquerda. Se você é de direita, você não vai se afiliar a um partido de esquerda. Se você é de esquerda, você não vai se afiliar a um partido de direita. Porque não adianta. Imagine você, né, de esquerda, né, você acredita aí, sei lá, né, nas ideologias esquerdistas, né, e vai se afiliar a um partido que se tem posicionado como de direita. Vai dar certo esse negócio? Não vai, meu amigo. O conselho de ética lá do partido vai caçar a sua filiação. E vice-versa. Né? Imagina, você lá, você vai se afiliar a um partido de esquerda e você fala assim, não, nós vamos ter uma postura econômica liberal, aqui o Estado menor. Você vai fazer isso lá? Não, nós vamos parar de nomear assessor. É impossível um negócio desse, uma prefeitura do tamanho que nós temos, ter mais de, 3, 4 mil assessores. Não, nós vamos diminuir o Estado. O que os caras vão falar? O que os companheiros vão falar para você? Eu falo, meu amigo, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Aqui é o seguinte, meu amigo, o sistema é o Estado cheio. Então, quanto mais assessor nós põe, mais voto nós temos na próxima eleição. É a nossa filosofia. Você vai contra isso, vai dar certo? Sim ou não? Não, não vai. Tá? Não importa lá qual que seja a sua ideologia política, mas não vai dar certo. Em relação à fé cristã, é a mesma coisa. Aí eu me digo cristão. Tá. Então, anda de modo digno do chamado. Não, mas eu quero viver um cristianismo um pouco diferente. Não, então você está no lugar errado. Ou eu acredito nas doutrinas bíblicas, mas essa aqui não. Essa determinada doutrina não. Não vai dar certo. Então, o primeiro dever seu é viver de acordo com a doutrina da Sagrada Escritura. No caso da Igreja Presbiteriana, essa doutrina foi sistematizada e exposta naquilo que nós conhecemos como símbolos de fé. Quais são os símbolos de fé da nossa igreja? Nós já estudamos isso, vamos ver se você lembra. O que sintetiza a Bíblia, o inário e o caderninho de cântico que o pastor fez. É isso? Pelo amor de Deus. Gente do céu, nós vamos comemorar 6 anos juntos agora, gente do céu. Quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Confissão de fé da onde? Belga. Não, de Westminster. Catecismo maior de Westminster. E breve catecismo de Westminster. Só para você ter uma ideia. Isso aqui, o breve catecismo, as crianças tinham que ter decorado até os seus 14, 15 anos de idade. Você está aí, sei lá eu com quantos anos você tem, você não sabe nem quais são os símbolos de fé, meu Deus do céu. Não está na ponta da língua. Sabe por que a gente tem problema
de conflito doutrinário dentro da igreja presbiteriana ainda hoje? E porque sai de vez em quando uns caras aí sem saber por que está saindo e por que está brigando? Você sabe por que acontece isso em pleno século XXI, 2025? Porque o cara que é corintiano foi para o Palmeiras e quer mudar a cor do time. Porque se o miserável conhecesse a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo, evitaria mil problemas. Eu já contei para vocês que alguém chegou uma vez para mim e perguntou: pastor, de onde que o senhor inventou o batismo infantil? Agora eu sou o cara que inventa alguma coisa. Isso dentro de uma igreja presbiteriana. Não cabe isso mais, irmãos. Sabe por que as pessoas oscilam na igreja e não conhecem os deveres da igreja? E aí quando quem conhece vai lá e puxa a orelha e fala: você não pode fazer tal coisa. Aí o cara fala: então eu vou sair dessa igreja. Mas porque o cara não conhece. Você não tem consciência nem de ter o conhecimento básico do lugar que você está entrando. E a gente faz isso com tudo, né, irmão? Nem com o liquidificador que você comprou no Natal você lê o manual. Quem lê o manual aqui das coisas que você compra? Você leu, Roseli? Que bom. Leu, Patrícia? Que bom. No 3 em 60 dá um percentual miserável. Mas veja só. Nós não lemos. Eu já te contei a história da mulher que secou o cachorro dentro do micro-ondas. Hoje em dia, se você olhar na caixa de micro-ondas, vai ter lá um sinalzinho, um petzinho desenhado assim, com um negócio proibido. Por que a indústria teve que colocar lá um cachorrinho desenhado com o sinal de proibido num produto de micro-ondas? Porque uma esperta achou que aquilo lá podia secar o cachorro. Deu um banhozinho no pet, pôs dentro do micro-ondas para secar. O que aconteceu com o pet? Explodiu. Tá? Agora, por que aconteceu um negócio assim? Você fala: nossa, que coisa. A mulher processou ainda a fábrica de micro-ondas. Porque não existia nenhum indicativo que não podia colocar um ser vivo lá dentro. Por que acontecem umas asneiras dessa na vida? Porque as pessoas leem. As pessoas sabem como funciona. Não sabe, irmãos. E em relação à sua vida espiritual, é o seu bem mais precioso. A sua vida espiritual é mais preciosa do que sua própria vida aqui agora. Porque a sua vida vai morrer, acabou. E o destino eterno não tem como você mudar depois que você morreu. Tem como você mudar o seu destino? Não tem. A realidade é aqui agora. O conhecimento, a Bíblia diz que tudo passa. A única coisa que não passa é o quê? A palavra de Deus. Então, se você não conhece nem a base da sua fé, como que você vai viver de acordo com ela? Tem jeito? Se eu não conheço, eu não pratico. É natural isso acontecer. Agora, para eu viver de acordo com a vocação que eu fui chamado, eu preciso conhecer as doutrinas que fundamentam essa vocação. Da soberania de Deus, da graça de Deus, da santificação, do fugir da impureza, de não viver na prática do pecado. São fundamentos básicos da doutrina cristã que vão determinar como que eu vivo. A vida de bom testemunho, de que na vida cristã eu tenho que me preocupar com o outro, muito mais com o outro do que comigo. Por que nós temos problemas muitas vezes dentro da igreja? Porque as pessoas focam o próprio umbigão, né? O próprio ventre. O egoísmo. E o cristianismo é justamente o contrário.
O cristianismo não trata dos seus direitos. O cristianismo, ele trata, vamos lá, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, inclusive, amar a Deus mais do que a você mesmo. Jesus Cristo vai dizer isso para vocês. Aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Tá? E aí, dentro desse leque do amar ao próximo, o que a Bíblia vai dizer? Acolhei o débil na fé. Não busque o seu próprio interesse. Perdoa quantas vezes for necessário. Jesus vai falar, né? 70 vezes 7. O que mais vai dizer em relação a servir uns aos outros? O amor é abnegado. Você não tem nenhum mandamento na Bíblia que exalte o amor próprio. Não existe nenhum lugar. Ame-se a si mesmo, como os coaches falam aí. Sabe por que a Bíblia não manda se amar a si mesmo? Porque isso já é intrínseco. Isso já é inato. Você já nasce com a preservação de si mesmo. Você já nasce achando que é o centro do universo. O padrão bíblico é quebrar essa ideia. O padrão bíblico, com amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, no acolher, no suportar uns aos outros, no perdoar, no trabalhar para socorrer o que tem necessitado, todos esses princípios, irmãos, são somatórios para quebrar a ênfase no eu. O cristianismo é uma luta contra o eu. O que Cristo faz? Fazei, pois, morrer, né? Paulo vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Jesus vai dizer que aquele que morre para si, esse encontra a verdadeira vida. Só que as pessoas falam, não, eu sou cristão. Só que as atitudes dessa pessoa que se diz cristão são totalmente egoístas. E por isso ela cria confusão, ela briga pelo direito dela, ela acha que ela tem razão, não sei o quê. Ela nunca está disposta a fazer o que o cristianismo verdadeiro está impondo. Ela não está vivendo de acordo com a doutrina da igreja. E aí ela cria confusão em vez de solução. Conhecer, irmãos, a verdade de Deus é o que nos liberta, não é assim que Jesus nos diz? Só que eu não tenho interesse em conhecer, eu vou levando. E qual que é o grande problema hoje da igreja? Nós estamos tratando de igreja. Eu acho. Conversa aí na sociedade, no dia a dia que você está aí, nas sociedades internas da igreja e tal. Todo mundo acha um negócio diferente. Você vai tratar de um assunto, está acontecendo um problema na igreja, uma situação na igreja, ou uma situação que a gente tem que dar uma resposta. Todo mundo tem um acho. Mas o que a Bíblia diz? Isso eu não sei, mas eu acho. O que a Bíblia manda? Não sei, mas eu acho. Mas qual que é a base da nossa fé? Os símbolos, o que trata lá na sistematização da doutrina da nossa... eu não sei, mas eu acho. Você não foi chamado para achar nada. Você está perdido, meu amigo. A Bíblia diz que você está perdido. Quem está perdido nem se achou, vai achar o quê? Você está aqui para conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você tem conhecimento, você não tem mais acho. Você vai dizer, a Bíblia diz isso. Você não tem mais, eu acho. Agora você tem certeza. Viver de acordo com a doutrina é não estar fundamentado naquilo que eu acho, mas naquilo que a Bíblia diz. E aí vai ficar mais fácil.
Porque aí você tem um fundamento. Que, inclusive, na maioria das vezes, vai confrontar aquilo que você acha. Porque todos nós, irmãos, estamos à procura do conhecimento da verdade. Ninguém nasce sabendo da verdade. Se alguém aqui nasceu sabendo da verdade, então, por favor, você está liberado. Não precisa ficar aqui na escola dominical, não. Pode ir embora. Vai passear com o cachorrinho lá. Não tem problema. Mas não, nós não nascemos, ninguém. Nem eu. Meu pastor, não, a gente estuda, mas sei tudo? Não sei. Aprendo com a Bíblia todos os dias. Porque só conhecendo é que eu tenho condição de aplicar. Eu só vou viver de acordo com a doutrina a partir do momento que eu estudo ela. E nós temos hoje, irmãos, a nossa geração é mais culpada. A nossa geração é mais culpada por quê? Porque nós temos acesso. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida, que é uma pesquisa social, tá bom? Quem aqui tem acesso à internet no celular, constante, 24 horas por dia? Ótimo. Você tem acesso. Só a Nájila que não tem celular, que ela está livre dessa situação aí. A Nájila, a única no nosso meio que ainda não foi contaminada pelo celular. Inclusive, você quer conversar com a Nájila, encomendar um bolo, você manda mensagem de fumaça. Põe fogo lá no seu terreno, lá, que ela enxerga daqui. Mas, tirando a Nájila, todos nós temos acesso. A qualquer instante. E como que nós utilizamos esse acesso à informação que nós temos na nossa mão todos os dias? Como que os meninos brincam aí? Chamalaca? É isso? Só aqueles videozinhos lá, com aquelas risadas árabes lá. Né? Musiquinha, então, o casca de bala lá, todo mundo sabe na ponta da língua. Que fica nos videozinhos lá. Meu amigo, você tem diante de você acesso à informação a um clique, como o pessoal diz. 24 horas por dia. E o que acontece? Infelizmente, nós não usamos corretamente a fonte que nós temos. Se eu não busco informação correta, a minha prática não vai ser correta. É essa a lógica. Então, o primeiro dever é viver de acordo com a doutrina da Escritura. Aí eu coloco um ponto antes, né? Conhecer, então, a doutrina. Porque se você não conhece, você não vai viver de acordo com ela. Você tem acesso. Vai lá. Ai, pastor, mas é muito... Não é simples. É que, quando você pega a confissão de fé, ela cita lá todos os textos bíblicos que foram usados para fundamentar aquela afirmação. Mas o texto em si, uma sentada você faz. A confissão de fé, o catecismo, o breve catecismo, são leituras que você pode fazer, irmãos, por dia. Tem gente que fala, eu não sei, pastor, que devocional bom. Começa com o símbolo de fé. Pega na pergunta 1. Pega os textos, leia os textos, referenda. Ótimo. Você tem ali um guia que você vai trabalhar certamente um bom período do ano e conhecendo a doutrina, que vai evitar muito desencontro e desinteligência dentro do contexto da igreja. Porque tem hora que as pessoas levantam algumas situações e falam, cara, mas não é assim. Não, mas eu acho. Os conflitos acontecem porque as pessoas acham. Porque se você vai no padrão, se vai no fundamento,
você resolve. Nem se for naquele fundamento máximo, né? De confiar na soberania de Deus. Mas não é assim que você resolve conflito na sua casa? Como que você resolve conflito na sua casa? Você usa algum fundamento. Mesmo que seja o senso comum, né? Vamos lá, uma situação do senso comum. Respeite os mais velhos. Então, nem se for nesse sentido. Você chega, mas eu sou o irmão mais velho. Nem se for para usar isso de argumento. Mas é um fundamento que você está usando. Não acontece isso? Sim ou não? Sim. Pelo jeito tá bem, né? O Dan teve mal surto aí, mas tá caminhando, então tá beleza. E essas sirenes não são de ambulância, viu, irmão? Você sabe identificar isso também, né? Ninguém não sabe isso? Então você morre de susto toda hora, porque sirene de bombeiro é uma, sirene de ambulância é outra, e sirene de polícia é outra. Você sabia que são 3 sirenes diferentes? Como que você vai viver de acordo com a vida em sociedade, se você não sabe nem qual que diferencia o barulho da sirene? Tarefa de casa. Pesquisa na internet o som das 3 sirenes. Tá? Ah, e tem sirene também como que chama? Quem cuida de terremoto aí, Não. Nossa, eu tô ruim, tô velho, vocês estão pior. Hã? Então, tem. Aí tem o pessoal lá do coletinho laranja, lá, que toda vez que tem tragédia, eles vêm. Defesa Civil. Também tem uma sirene específica para eles. Isso foi feita uma convenção. Pois não, presidente. Tá bem? Vai lá só para ver o que aconteceu. Tá bom. Então, só passando a informação aqui, o nosso irmão Zé passou mal, né? Teve um vômito, mas está andando, já foi andando, e agora está sendo encaminhado lá para o 24 horas, tá bom? Então, Deus esteja abençoando a vida do nosso irmão. Então, vamos lá, irmão. Você precisa conhecer o base para colocar em prática. Segunda coisa, honrar e propagar o evangelho. Presta atenção aqui. Isso aqui é o texto que nós estamos pegando, né, dos documentos da igreja. Então, honrar e propagar o evangelho pela vida de testemunho e pela pregação, pela proclamação do evangelho. O texto aí está em 2 Timóteo, abra sua Bíblia lá. 2 Timóteo 3,14. E depois 4:2, é lógico que aqui é uma carta pastoral, o foco está no ministério pastoral, mas isso amplia-se dentro da proclamação das virtudes, né, lá de 1 Pedro 2,9, para todos os crentes. Então diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Então, fundamentado na doutrina, né? Então, Paulo está chamando a atenção aqui de Timóteo para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu desde cedo. Verso 15 ainda diz: E que desde a infância sabes o quê? As sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que a Escritura é inspirada por Deus, útil, né? Para trazer aí o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Irmãos, veja aqui, nós temos um exemplo de Timóteo, que desde quando ele aprendeu as sagradas letras? Desde a infância. O seu filho adolescente e o seu filho jovem, ele não vai lembrar do padrão bíblico para fugir daquilo que não presta, se ele não recebeu essa informação. As crianças não nascem com essa informação no HDzinho delas. Elas precisam receber desde a infância as sagradas letras.
Porque vai chegar um momento, você acha, depois quando ele tiver uns 18, 20 anos sair de casa, aí a gente vê. Já foi. Você já perdeu seu filho. Já perdeu sua filha. Você tem que inculcar nela, o que Deuteronômio vai dizer? Você vai fazer com a criança? Você vai inculcar nela, ensinar, colocar na mente dela, no coração dela, desde a infância, as sagradas letras, não significa que ela vai obedecer. Porque ela continua pecadora miserável como todos nós. Mas, se ela tem isso no HDzinho dela, no conhecimento dela, de certa forma, se Deus tem um plano para a vida dela, Deus vai trabalhar com isso no coração dela. Na hora que você não estiver junto, que o pai e a mãe não estiver acompanhando, aquela informação que ela recebeu, Deus vai usar aquela informação para confrontá-la. Agora, se você nunca deu informação, aí, como que vai acontecer? Irmãos, nós temos usado uma palavra aqui, que é já esses anos todos, né? Estamos completando 6 anos juntos, da intencionalidade. A vida cristã precisa ser vivida de um modo intencional. Se você não tiver a intenção clara, objetiva e prática de ensinar as sagradas letras às suas crianças, você vai falhar. Se você não colocar na sua vida a intenção, eu vou fazer isso intencionalmente, de reservar um tempo em casa para ensinar um versículo para meus filhos, ele não vai aprender sozinho. Não adianta pôr ele o dia inteiro na frente da TV, lá, ouvindo os 3 palavrinhas, irmãos. Não. Nós criamos memórias com pessoas. Você lembra daquele filme, ou daquela cena, não pelo filme ou pela cena, mas pelo contexto que você está vivendo. Não, estava eu e fulano no cinema. Nossa, lembra daquele filme junto? Nós estávamos lá comendo pipoca, você engasgou comigo, lembra? São situações que gravam. São situações que gravam. Se você deixar o menino lá, o dia inteiro, 24 horas, lá, 3 palavrinhas, mas não criar memórias, que lá só vai papagaiada. Tem que ser algo intencional. Eu vou à igreja todos os domingos com a intenção de inculcar na cabeça dele que é importante isso. Porque se você perguntar para o seu filho, seja lá qual idade for, você quer ir na piscina ou na EBD? Eu sei que é difícil a gente chegar a uma conclusão dessa. Mas o que você acha que vai ser a inclinação do coração do seu filho? Sério. Se você chegar à noite e falar para o seu filho assim, você quer ir no circo ou no culto? Sei que é difícil, mas o que você acha que aquele coraçãozinho santo, de anjinho, escolheria? O que você acha? Sério? É lógico que ele vai escolher a piscina, o parque, o circo, o cinema, a lanchonete. E tem pai e mãe hoje que o Juninho é que manda em casa, né? Que o miserável do pai e da mãe ainda pergunta assim, Juninho, você quer ir na igreja? Não é o nosso Juninho ali, tá? É o Juninho com Y. Juninho, você quer ir no culto? Vamos na igreja hoje, Juninho? Não. Aí, eu não tenho costume de fazer isso, porque a responsabilidade é sua. Né? Mas imaginemos que eu chego, eu ligo. Imagine que se eu tivesse que ligar para todo mundo que não vem na igreja para saber porque o cara não veio na igreja. Não ia dar tempo da semana, né? Ia acumular esse negócio. Você ter que ligar para todo mundo. Eu não vi o fulano ontem. Por que você não veio? Não existe isso. Mas imagine que eu faça isso. Aí eu ligo para você. O Juninho não quis ir, pastor.
Ele nunca vai querer. É a mesma coisa que você perguntar para ele para a escola. E se o menino e a menina estão muito animados para a escola, dá uma vasculhada lá. Dá uma vasculhada, porque não é normal. Se é adolescente está animado para ir, é porque tem um namoradinho, tem uma namoradinha, não está indo pela escola. Você pode ter certeza disso. E mesmo criança, porque às vezes está apaixonado pela professora, mas não é pela escola, é o primeiro amor dele. Porque, naturalmente, qual que é a tendência dele? Ele quer lá, vamos fazer aqui 24 exercícios de álgebra. A pessoa fala, nossa, não vejo a hora. Faz isso? Hã? Não é normal. Então, querido, você vai ter que... Não, você vai para a escola sim. Não é assim que você tem que fazer? Mas eu estou com dor de barriga. Não tem problema. Nós vamos pôr um remedinho lá, o professor vai te dar. Só que hoje em dia o Juninho é que manda. O Juninho é o reizinho da casa. Aí o que faz? Vira esse bando de porcaria que nós estamos vendo aí nas nossas gerações, irmãos. E que reflete na igreja. Reflete na igreja. Por que intencionalmente, então, eu tenho que forçar isso? Porque senão, irmãos, eu não consigo honrar e propagar. Tem que ser algo intencional. Se eu não coloco como intencional o fato, eu vou sentar e vou explicar a fé para os meus filhos. Ou eu vou fazer isso com meu esposo. Ou eu vou fazer isso com a minha esposa. Ou eu vou fazer isso com a minha família. Não vai acontecer jamais. Por isso que Paulo vai dizer, né? Prega tempo fora de tempo. Vamos lá, 4:2. Está em 2 Timóteo 4:2 diz, prega a palavra, insta. Essa é a ideia do ser intencional. Quer oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora, se você não conhece doutrina, não tem jeito de você fazer isso. Mas é intencional, eu tenho que honrar, é algo que eu vou propagar. Irmãos, nós ensinamos, as pessoas aprendem. Seja pelo ensino formal ou pelo ensino informal. Você ensina os seus filhos o que é responsável, o que é honrar com as suas atitudes. Quando você cumpre as suas responsabilidades. Intencionalmente ou sem intenção, você está ensinando. Quer ver um exemplo? Se você leva seu filho atrasado para a escola todo dia, o que você está ensinando para ela? Que sempre vai dar um jeito de entrar. Nós estamos pagando essa porcaria da escola, os professores são obrigados a te aceitar a hora que você chegar. Então, que hora que é para entrar? 7h10. Se chegar às 7h30, entra às 7h30. Se chegar às 8h, entra às 8h. Entra às 8h10, entra às 8h10. Não esquenta a cabeça, não. Nós estamos pagando esse trem aqui. Nós estamos pagando, eles têm que aceitar. E se não deixar você entrar na escola, nós vamos mudar você de escola. O que você está ensinando, seu imbecil? O seu filho a ser tão imbecil quanto você o é. É isso que você está ensinando. Você vai sustentar esse Juninho o resto da vida, hein? Esse Juninho você vai sugar o seu resto da vida. Porque esse Juninho é aquele que vai chegar para você e falar assim, eu não pedi para nascer. Então você ensina tendo intenção, não tendo intenção. De um modo formal ou de um modo informal. Questão do horário na escola, questão do horário na igreja, questão das tarefas da igreja. Você está ensinando para ela que não tem importância nenhuma.
A igreja vai, investe, compra revistinha, tal, dá para o seu aluno, tal, compra. Não é barato, viu, gente? Compra lá, todo material, tal, prepara os professores preparam a aula, não sei o quê. Dá a tarefinha para você levar para casa. Aí, intencionalmente, você não faz essa tarefinha. Você criou uma intenção, você não fez porque não quis. Aí não traz a tarefinha para a escola, porque isso aqui não tem importância. É o que você está ensinando para o seu filho. Chego a hora que eu quiser, vou embora na hora que eu quiser, não faço tarefa com eles, porque isso aqui não é importante. Você está desonrando e despropagando o evangelho pela vida e pelo testemunho. Porque, na verdade, você está fazendo o contrário. É sua responsabilidade honrar e propagar pela vida e pela pregação, de modo informal e formal. São pequenos detalhes, irmãos, que vão fazer toda a diferença. Tem pais que me procuram e falam, pastor, meus filhos não querem saber da igreja. Mas não houve a intenção durante toda a vida para ensinar o padrão que se esperava delas. A gente acha que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve nada, irmãos. O tempo só procrastina os problemas. O que resolve é sentar e tratar do assunto. Abra sua Bíblia lá, Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Verso 4 em diante. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou focar mais o verso 6, mas vou ler a partir do 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás. Intencionalidade, irmãos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Intencionalidade. Hoje a igreja, por exemplo, parece que deu uma acordada para esse tema. Inclusive, esse ano, estava acompanhando, a PECOM vai fazer um congresso justamente sobre esse tema. Intencionalidade. Você intencionalmente vai fazer. Você vai criar estratégias. Você vai dar o exemplo. Você vai propagar pelo seu testemunho e pela pregação. Você vai ensinar. Andando pelo caminho, assentado em tua casa, ao deitar, ao levantar. Quando ele trata aqui, né? Atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos. Infelizmente, os judeus entenderam literal, você sabe disso, a gente tem chamado a atenção. Mas o que Deus quer aqui é que a palavra de Deus seja tão viva na sua vida que os seus atos, simbolizado aqui pelas suas mãos, né? Atarás como sinal nas tuas mãos. Os seus atos estão de acordo com a palavra de Deus e com o amor a Deus. Frontal dos seus olhos, não só aquilo que você vê, mas aquilo que você pensa, tem que estar de acordo com o padrão de Deus. É isso que Deus vai tratar quando ele fala da marca da besta na mão direita ou na fronte. Os seus atos e o seu modo de pensar. Isso que é marca da besta. Não é chip, não é código de barra, não é Pix, né? Não é... Nem se os caras amanhã depois inventar essa história, vai pôr um chip aí no seu... Meu irmão, eu já te falei, Jesus já disse que é melhor você entrar no céu maneta, não é isso? Então mesmo que amanhã depois puser um chip na sua mão aí, Jesus corta fora a mão e você entra no céu. Não é um chip que vai impedir você de entrar no céu.
Né? Mesmo porque, para aqueles que acham que cachorro vai para o céu, então, se for isso, nenhum pet vai. Porque aqui todos os pets, pelo menos na nossa cidade, tem que ser castrados, e todos eles já são chipados. Sabia disso, né? Seu cachorrinho já foi castrado, ele foi chipado, já tem um chip nele. Ai, meu Deus, vai pro inferno agora, o Lulu vai. Não é isso. Não é isso. Ter a marca de Satanás na mão, ou a marca da besta na mão direita, significa que as suas atitudes não estão de acordo com a palavra de Deus. E ter a marca da besta na sua fronte é que os seus pensamentos não são os pensamentos da palavra de Deus. É tão somente isso. É atitude e pensamento. Prática, ação e pensamento. A Bíblia diz, você vai ter que atar isso na sua mão. A Bíblia tem que estar atada na sua mão de tal forma que as suas ações estão de acordo e honrando e propagando o Evangelho. E a palavra tem que estar de tal forma, como frontal nos olhos, ou na fronte, como diz Apocalipse, que os seus pensamentos, o seu modo de pensar tem que estar de acordo com o padrão que Deus revelou nas Escrituras. Por isso que é incompatível para os crentes dizer que creem na doutrina cristã e viver uma prática contrária a essa doutrina cristã. Você está demonstrando que você não está com a marca de Deus no seu coração, mas você está com a marca da besta, ou do besta, né? Dependendo aí de quem a gente está tratando. Mas é. Porque é incoerência você falar que crê e serve a Cristo e viver segundo o padrão contrário. É isso que a palavra de Deus está quebrando. Ainda dentro dos deveres, e aí dentro das questões mais administrativas, né? Você tem o sustentar moralmente e financeiramente a igreja e as suas instituições. Isso está pautado em alguns princípios das Escrituras, mas que refere como uma responsabilidade do membro. Depois, obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis ao ensino das Sagradas Escrituras. Isso também está fundamentado aqui em Hebreus 3,17, né? Obedecer os vossos guias, como nós já estudamos recentemente. E, ainda como dever, participar dos trabalhos e reuniões, inclusive administrativas, quando convocados. Aí, Hebreus 15, não deixemos de congregar. É aquela ideia que nós já mencionamos também nos momentos aí anteriores. O que eu quero chamar a sua atenção, isso aqui é o texto dos documentos da igreja em relação aos deveres daqueles que são membros da igreja. É seu dever conhecer a doutrina para poder viver de acordo com ela, honrar e propagá-la, o sustentar moral e financeiramente, o obedecer às autoridades e a participar de todas as reuniões convencionadas da igreja. Isso é função, dever daqueles que assumiram. Como qualquer instituição, como eu já disse no início, vai ter as exigências daqueles que se afiliarem a ela. Né? Vou me afiliar, sei lá ao Rotary Club, aos Leões do Brasil, seja eu qualquer uma. Todas as instituições vão ter deveres. Se você não cumpre o dever, os caras simplesmente mandam você embora. É ou não é? Ou quando você... Hoje em dia, pouca gente ainda é associado, né? Mas minha geração, quando adolescente, todo mundo era sócio de algum clube. Um clube recreativo, social, alguma coisa assim, né? Com piscina, campo de futebol, essas coisas assim. Você já conhece alguém que foi expulso do clube? Hã? Quem conviveu com isso? Ixi, direto acontecia. Né? Em Barretos, eu sou de Barretos. Em Barretos nós tínhamos na época o Grêmio Literário, você tinha lá Rio das Pedras, Scout Clubes, tinha lá União, sei lá, tudo isso. Aí vira e mexe. Né? Você era sócio lá. Tinha uns que era sócio emérito, fala? Benemérito. Sócio benemérito, aquelas coisas todas. Mas até sócio benemérito, dependendo do que fazia, era expulso. Aí vinha lá, tinha um boletim do clube.
mensal, né? A agenda do que ia fazer, quem que ia cantar, que artista que ia participar, aula de yoga, aula de natação, vinha tudo lá. E tinha uma seção lá no boletim dos atos disciplinares. E citava o nome do miserável lá que foi expulso, ou que estava impedido de adentrar os ambientes do reverendo clube. Fez xixi na piscina, foi expulso. Não, vocês são mais novos, vocês não viram, mas eu, da minha geração, isso acontecia. Então, um clube de recreação tinha lá deveres e tinha lá sistema para excluir e disciplinar os sócios que não agiam de acordo com o padrão. Quanto mais aquilo que representa, irmãos, o próprio Deus. Porque qual que é o padrão da igreja? É viver de uma vida de testemunho de tal forma que não envergonhe o nome de Deus. Porque o que você faz e deixa de fazer, em última análise, não é o que você faz e deixa de fazer, é o crente. Não é assim que vai fazer? Tanto é que a nossa sociedade, inclusive, ela é crentofóbica. Me permita aqui, né? Não sei se já existe isso. Porque é o seguinte, tem lá, dentro da população carcerária, tantos por cento se dizem evangélicos. Agora, você não vê esse tipo de manchete dizendo tem 50% de católico preso, tem 40% de espírita preso, tem 8% de ateístas presos. Não tem. Agora, os 2% de evangélicos presos vira manchete. Por que vira manchete? Porque é crentofobia. Né? Mas não é crentofobia. É porque quando um crente não age de acordo com aquilo que devia fazer, não está envergonhando o nome dele. Está envergonhando o nome de quem? Do próprio Deus que ele diz servir. Ninguém persegue os outros. Vai perseguir quem diz que persegue a Jesus Cristo. O próprio Cristo disse isso, né? Que o mundo nos amaria, nos odiaria, nos perseguiria, inclusive mentindo. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, para a gente finalizar. No início, nas bem-aventuranças, ele vai falar justamente isso, né? Que vão nos perseguir, mentindo e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é do verso 14 ao 16. Que diz assim: Vós sois o quê? Mateus capítulo 5, 14. Desculpa, eu não dei o capítulo, né? Ainda não chegamos nessa... Eu pensar isso aí. Então, Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca no velador para iluminar toda a casa, ou todos os que se encontram na casa. Verso 16. O que Deus espera de você? Assim, brilhe também o quê? A vossa luz. Diante de quem? Dos homens. Com que finalidade? Para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, nós agimos, irmãos, dentro dos deveres para com a igreja, para que os homens vejam o nosso bom testemunho e glorifiquem a Deus que está, o vosso Pai que está nos céus. Se eu ajo de uma maneira contrária, eu vou gerar um mau testemunho em relação ao próprio nome de Deus, ao próprio nome de Cristo. Quando nós olhamos para alguns padrões aqui das cartas de Paulo, nós vamos ver, quando ele trata aos senhores, dos servos,
ele vai dizer, Colossenses, Filipenses, a ideia de que eu vou servir ao Senhor, não para agradar a homens, mas para agradar o próprio Deus, e vou fazer as coisas certas, porque se eu fizer de modo errado, eu vou estar difamando o nome de Deus. Você pega, vou citar tanto as cartas de Colossenses e tal, mas vou pegar aqui também outro exemplo, quando Paulo vai falar na carta de Tito, a respeito das mulheres. Tito capítulo 2, ele vai dizer assim no verso 3, quanto às mulheres idosas, mais velhas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, com a finalidade de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Com que objetivo? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, o padrão é esse. Coisas do dia a dia. Está falando aqui das mulheres mais velhas ensinando as mais novas a serem boas donas de casa. Porque se você não for uma boa dona de casa, o pessoal não vai falar assim, e a Joana, porca. Não vai falar, a crente. É a crente do apartamento 312. Uma porca. Varre os pelos do gato e deixa tudo no ralo. Não vai falar da Joaquina do 312. Vai falar da crente. Não é assim que vai ser? Eu glorifico a Deus sendo uma boa dona de casa. Lá em casa, lá tem hora que eu correria. Às vezes, não pode usar mais herbicida. Está proibido isso desde 2012. Sabe o que é herbicida? Mata-mato. Proibido usar no estado de São Paulo inteiro. É uma norma, uma portaria que foi proibido usar glifosato, que é o princípio ativo, nas partes urbanas da cidade. Por quê? Porque você vai jogar lá esse matinho que está aí, né? Que nasce na calçada. A melhor coisa para matar ele é mata-mato, só que não pode. Por que não pode? Porque você vai jogar lá, vai chover, a enxurrada vai levar esse herbicida que vai cair na onde? Lá na estação de tratamento de água. Que não vai resolver o problema disso na sua água. Aí o que você vai estar tomando lá na frente? Resquícios desse tipo de veneno. Tudo bem? Aí depois, não sei porque que eu fiquei doente. Não sei porque que o câncer tem aumentado. Não sei porque que está nascendo, né, um monte de gente doida. É tudo uma cadeia. Então foi proibido. É mais fácil você pegar e jogar um mata-mato para matar o matinho lá da calçada? Claro que é. Só que não é proibido. Agora tem empresas que vendem ainda? Claro, sempre tem empresas que vendem. Só que é proibido. Aí eu tenho lá, minha calçada lá, eu não sei, parece que a calçada dos ímpios não nasce grama, não nasce mata. A minha é uma floresta. Aí, de tempo em tempo, o que você tem que fazer? Vai lá, aí eu vou com a maquininha, arranco tudo lá. Ou então vem com aquele ferrinho que eu tenho lá, raspando, miserável, de mato. E tiririca cresce que é uma benção, né? Mas o resto não. Aí você, tal. Por quê? Porque senão você vira lá a avenida, os outros vizinhos usam tudo mata-mato, provavelmente, então tá tudo bonitinho. Aí lá no meu, que eu não uso mata-mato, tá com mato. Vai falar o quê? É a casa X? Não, é a casa de quem? É a casa do pastor. Olha que homem porco aí, ó. A calçada desse infeliz miserável aí, ó. Olha lá. É a que tem mato. É a mesma coisa aqui. A gente briga aqui, todo mutirão, vem, arranca aqui os matos. Pastor, por que não joga veneno aí para matar o mato? Porque é proibido.
A gente dá testemunho até nessas pequenas coisas, porque se você faz errado, os caras vão falar, é a igreja que está fazendo errado. Se você deixa o mato muito tempo, aí que vai falar o que também? Olha, que relaxo. É dessa forma que nós vamos honrar e propagar o evangelho, irmãos, andando de modo certo. Mesmo que andando de modo certo, vai dar mais trabalho. Quer viver para a glória de Deus? Cumpra com os seus deveres para com a igreja. Esse é o padrão.